Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula para vocês, mais uma aula aqui, uma aula importante, né? Professor, por que este assunto aqui, a Lei 13.844 de 2019, né? Porque essa lei aqui, ela foi a conversão da medida provisória 870, né? Professor, o que trata essa medida provisória 870, né? Só para vocês entenderem, a medida provisória 870, ela foi editada, preste atenção aqui na data, ó, no dia 1º de janeiro de 2019, né? Professor, o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2019, né? Foi o quê? A posse do novo presidente. Posse do presidente. Posse do presidente, né? Tá aí, né? O que acontece, né? Quando... Isso é normal, tá? Salvo reeleição, né? Ainda mais quando tem um governo que ganha, que é de oposição anterior, né? Ou vice-versa, né? O que acontece? Esses governos, eles tentam o quê? Eles tentam organizar a máquina pública, né? De acordo com o seu projeto de governo, né? Então, nesse decreto aqui, nessa medida provisória aqui, ele fez a famosa reforma administrativa. Reforma administrativa do Bolsonaro. Aí, reforma administrativa do Bolsonaro, né? Nessa reforma administrativa aqui, tá? Ele alterou o principal ministério da nossa disciplina que é conhecimentos bancários, né? Que era o Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Fazenda, ele foi transformado no hiper ministério da Economia. Então, por isso que é. E essa medida provisória, tá? Só para vocês terem uma ideia, ela foi ditada aqui, ó, no dia 1º de janeiro de 2019. E ela foi convertida em lei, publicada, sancionada, no dia 18 de junho de 2019. Tá? Ah, professor, você não gravou a medida provisória? Não gravei. Porque a medida provisória, claro, tem força de lei, mas sofre alterações, e aqui sofreu alterações, né? Eu particularmente achei que essa medida provisória não seria aprovada. Papo reto com vocês, né? Porque ela foi aprovada no último dia. Certo? No último dia, sério. No último dia que ela foi aprovada, essa medida provisória. Mas agora foi transformada em lei. Agora a gente pode explicar para vocês aí essa estrutura toda aqui, né? Então vamos lá, né? Para vocês entenderem um pouco da máquina, né? Certo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu passo para vocês é o seguinte, né? Que essa medida provisória, tá? Na administração pública, nós temos a administração pública, olha só. Nós temos a administração pública direta, ok? E nós temos, eu vou fazer diferente aqui, ó. A administração pública, né, no Brasil, tá? Olha aí. Nós temos a administração pública direta, ok? E nós temos a administração pública indireta. Professor, né, o Sistema Financeiro Nacional, que é objeto da nossa aula de hoje, né? O que acontece? Nós temos tanto entidades da administração pública direta quanto da indireta. Na direta aqui é o Ministério da Economia. Professor, indiretas, nós temos aqui Banco Central do Brasil, nós temos Caixa, nós temos aqui Banco do Brasil, BNDES aqui, tá? E outras entidades aqui, né? Conselho de Valores, Comissão de Valores Imobiliários, né? Temos outras aqui, né? Outros órgãos que fazem parte da administração pública indireta, né? Ok. Professor, por que está explicando isso? Estou explicando isso para o primeiro artigo nosso, né? Então vem comigo. Esta lei estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. Professor, então essa lei, ela vai regulamentar o quê? A Presidência da República, a estrutura da Presidência da República e, claro, dos ministérios, né? Esse aqui, então, faz parte o quê? A administração pública direta, né? Ok. Professor, você vai analisar toda a lei? Vou analisar toda a lei que tenha reflexos direto com a nossa disciplina Conhecimentos Bancários. Ok, bacana. Parágrafo 1º, vem comigo. O detalhamento da organização dos órgãos que
traça essa lei será definido pelos decretos de regimento interno. Ou seja, a estrutura dos ministérios ficou para o regimento interno, que vai ser editado um decreto presidencial. Ok, bacana, né? Vamos lá. O ato do Poder Executivo Federal estabelecerá a vinculação das entidades e órgãos da administração pública federal. Ou seja, essa vinculação aqui vai ser o quê? O que acontece? Você vai ter aqui, ó, Ministério da Economia. Então, dentro desse Ministério da Economia, nós vamos ter o quê? A administração pública indireta. Vinculada ou subordinada? Está aqui. Vinculada, né? Vinculada. Tá? Aí teremos os órgãos. Ou seja, vai ter um outro ato que vai definir, né? Seria interessante que já tivesse definido, porque ficaria mais fácil para a gente entender. Tá? Quando esse ato for editado, você pode ter certeza que eu vou fazer um adendo a essa aula, tá? Só para vocês entenderem aqui, né? Ok. Então são dois tipos de órgãos que nós vamos estudar aqui. O da Presidência da República, para dar suporte ao presidente, e dos ministérios, né? A primeira parte do Presidente da República está aqui, é o capítulo 1º. Então, olha só, em torno do Presidente da República, nós temos todos esses órgãos aqui para fazer acontecer o Brasil, né? Desses órgãos aqui, o que interessa para a gente é a seção número 7, que é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? Professor, por que ela é interessante? Porque a lei, só um pouquinho aqui, deixa eu consultar aqui meu papelinho, né? Só um minutinho aqui. Isso, né? Porque nós temos aqui a lei, olha só, a lei 13.709 de 2018, né? Inclusive, tem aula gravada sobre esse assunto aqui. Tem alguns concursos de carreira bancária, tá? Carreira bancária que estão cobrando essa lei, a 13.709. Por quê? Porque o banco é um banco de dados, né? Tem um banco de dados gigantesco sobre o quê? Informações de seus clientes. Então, ele fala, essa lei fala o quê? Do cadastro do banco de dados pessoais, dos cadastros aí existentes no Brasil, o que pode ser feito. Então, essa aqui é uma lei específica, né? E a Autoridade Nacional de Proteção desses dados, né? Essa lei trata da proteção desses dados aqui. Então, está vinculado aonde? Está vinculado aqui no gabinete do Presidente da República, lá em cima, no poder. Ok, bacana. Professor, vamos lá, né? Então, temos aqui, né? Seção 7, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais compete exercer competências estabelecidas na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Né? Então, aí, professor, como é que pode cair? Onde que está a unidade da Autoridade Nacional? Ela está vinculada a essa unidade organizacional, lá no gabinete do Presidente da República, né? Bacana. Então é o quê? Primeiro, estrutura do Presidente da República, não é objeto do nosso foco aqui é conhecimentos bancários. A única coisa que você tem que saber é que lá está a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, né? E agora o Ministério, né? Então, depois aí dessa medida provisória e a conversão dessa lei, o que aconteceu? O Brasil passou a ter apenas 16 ministérios, né? E os ministérios, desses aqui, o mais importante, o único que nós iremos estudar é o Ministério da Economia, né? Então, o Ministério da Economia, o ministro da Economia, aí, eu digo para vocês que ele vai ser o grande papa da disciplina Conhecimentos Bancários. Então, você tem que conhecer as atribuições do presidente aí, do ministro da Economia, né? Do Ministério da Economia, né? Ok, vamos lá, né? Vamos lá. Primeira perspectiva, né? São ministros de Estado, né? Ok. Então, aqui a lei trouxe quem são ministros de Estado, né? Primeiro, os titulares dos ministérios. Então, o ministro da Economia, ele é o titular do Ministério da Economia, então ele é o quê? O ministro de Estado, bingo, né? Professor, o que é importante para o concurso? Está aqui, o presidente do Banco Central do Brasil. Então, o presidente do Banco Central do Brasil
ele tem status de ministro, né? Professor, o que significa ter status de ministro? Significa dizer que você passa a ter prerrogativas de ministro do Estado. Essas prerrogativas de ministro de Estado aí são várias coisas. Entre elas, você vai ter aí uma proteção judicial em relação a julgamentos, ou foro privilegiado. Tá? Então, é importante saber, vem comigo aqui, que o presidente do Banco Central do Brasil, ele é equiparado a ministro de Estado, tá? Ele é equiparado a ministro de Estado, segundo o artigo 20, inciso 7, né? Professor, o que mais, né? Olha só. Aí tem a parte final do inciso 7, vírgula, até que seja aprovada a autonomia da entidade, né? Graças a Deus, né, para quem acompanha o professor Luiz Antônio aí na internet, você pode ter certeza aí que eu já falo isso há muitos anos, mais de 10 anos que eu falo sobre isso. Eu defendo a tese do Banco Central ser uma autarquia independente, né, autonomia da entidade, até que seja aprovada a autonomia da entidade. Então isso aqui já sinaliza o quê? Que a atual governo, né, ele vai encaminhar uma lei, tem a intenção claramente de transformar numa agência autônoma, né, semelhante aí que é o Banco Central americano, né, então ele quer fazer aí grande influência americana aí na economia do país, então quer transformar aí o Banco Central aí numa agência independente autônoma, né? Até que seja aprovada. Então isso aqui já sinaliza para a gente, é uma informação importante, a gente vai ligando os pontos, né? Professor, você tem opinião pessoal? Claro que eu tenho opinião pessoal, né? Eu acredito fielmente nisso, né? Eu acho que o Brasil, para ter uma economia forte, realmente tem que tratar como técnica o nosso dinheiro, não como política, né? Então essa aqui, outra informação, né? Vem comigo, né? Agora, professor, quais são os produtos, né? Então vem comigo. O que cabe ao Ministério da Economia? Antes disso, né, antes da gente ler o artigo aqui 31, depois eu volto aqui no artigo 31 para a gente ler esses caras aqui, tá? Eu tenho que falar para vocês é o seguinte, né? Aqui, ó, tá? Da transformação, tá? Ficam transformadas, né? Professor, por que que o Ministério da Economia ele se tornou nesse monstro? 3 em 1. Então é o seguinte, na reforma administrativa houve a transformação, ó, pegou aqui, ó, o Ministério da Fazenda, né? Super tradicional o Ministério da Fazenda, né? 2, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, né? Ou seja, lá o de planejamento, o segundo aqui, ó, segundo Ministério, né? Terceiro Ministério, olha só, né? Ó, terceiro Ministério, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, está aqui, né? E finalmente o Ministério do Trabalho, né? Aí, o Ministério do Trabalho, os 4 ministérios, olha aí, os 4 ministérios, tá? Foram fundidos, né? Unificados e transformados em apenas um super Ministério da Economia. Aí. Ministério da Economia, ou gigante Ministério da Economia. Então, nas atribuições que nós iremos ler lá, a gente vai perceber lá que tem algumas atribuições que não tem nada a ver com nossa disciplina conhecimentos bancários, né? Só que lá eu fiz a marcação aqui em texto amarelo para o aluno saber. Então, olha só a dimensão do assunto, né? Professor, e aí? Cara, para concurso ficou mais fácil, né? Por quê? Porque se você tiver qualquer dúvida, você vai marcar de atribuições, você fala Ministério da Fazenda, desculpa, Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia ele foi chamado o famoso posto piranga, tem de tudo, né? Então, olha o tamanho do Ministério da Economia, né? Ok. Super, 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 né? Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas, né? Eu acho que poderia unificar no Ministério da Economia, né? Tudo em relação aí ao comércio, balanças do comércio exterior, tal, dinheiro, né? Para fazer dinheiro, né? Tá focado nisso, né? Fazer dinheiro, fazer o Brasil aí se desenvolver. Eu acredito nisso, fielmente, né? Agora ficar cuidando aí de sindicato, cara, né? Não, todo respeito, né? Eu acho que tinha que ter uma outra unidade para cuidar desses assuntos, né? Enfim, eu digo para vocês, essa estrutura aqui vai mudar. Não vão aguentar
o cara não sei se vai dar conta não, é muita coisa, hein? Então foi o quê? Então vamos ler agora as competências, vamos lá, voltando aqui, bacana, vamos lá, ó, do Ministério da Economia, né? Constituem áreas de competência do Ministério da Economia. Então essas áreas de competências foram resultante de 4, né? 4 ministérios, né? Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio e Trabalho. Puxa vida, né? Vamos lá. Primeira competência aí, moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta. Olha aí, né? Então nós tínhamos aí, né? Olha aí, ó. Olha o tamanho do negócio aqui, né? Bacana. Então, esse cara aqui é produto do Ministério da Economia. Política, administração, fiscalização e arrecadação tributária aduaneira, lá da Receita Federal. Administração financeira e contabilidade pública, né? Administração financeira e contabilidade pública era lá do planejamento, né? Desculpa, já da Fazenda, assim, na Secretaria do Tesouro Nacional, né? 4. Administração de dívidas públicas interna e externa. Negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e agências governamentais. Preços em geral, tarifas públicas e administradas, né? E os preços administrados aqui é de competência do Ministério da Economia, né? Professor, vai ler tudo? É bom ler tudo, né? Vem comigo. Fiscalização e controle do comércio exterior. Elaboração de estudos de pesquisa para acompanhamento de conjuntura econômica. Vamos lá, competência importantíssima para nós. Autorização, ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional. Que o Conselho Monetário Nacional tem aula específica sobre esse assunto. Da distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, quando efetuada por meio de sorteio, vale brinde, concurso ou operação assemelhada, das operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas que visem a aquisição de bens de qualquer natureza, né, consórcio aqui, da venda ou da promessa de venda de mercadorias a varejo por meio de oferta pública e com recebimento antecipado parcial, total e preço. São todos produtos da onde? Todos os produtos aqui, tá? Todos os produtos do Ministério da Economia. Da venda ou da promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de entidades civis, como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação, alojamento ou organização de serviços de qualquer natureza, com ou sem rateio de despesas de natureza por meio de oferta pública com pagamento antecipado do preço, né? Parcerias público-privadas, né? Da venda ou da promessa de venda de terrenos, loteamentos, a prestações por meio de sorteio e, né, exploração de loterias, inclusive swap stakes, né? E outras modalidades de loterias realizadas por entidades promotoras de corridas de cavalo, né? Então, são todos produtos aqui de lá que tem a ver com os nossos estudos de conhecimentos bancários. Previdência, tá? Previdência, ok, bacana, né? Vamos lá. Previdência complementar. Olha aí, providência complementar, nós temos aqui esse produto nosso aqui. Formulação de planejamento estratégico nacional e elaboração de subsídios para a formulação de políticas públicas ao longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional, avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e dos programas de governo federal e elaboração dos estudos especiais para a reformulação de políticas, elaboração de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais, elaboração, acompanhamento e avaliação do plano plurianual de investimentos e outros orçamentos anuais, né? Atribuição essa que era lá do antigo Ministério do Planejamento, né? Administração patrimonial, também planejamento, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, metrologia, normatização e qualidade industrial, né? O que tem a ver com economia, né? Política de comércio exterior, regulamentação e execução de programas das atividades relativas ao comércio exterior, aplicação dos mecanismos de defesa comercial, participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior, registro do comércio, formulação da política de apoio a microempresas e empresas de pequeno porte e ao artesanato. Olha a quantidade aí de atribuições, né? Vamos lá.
Articulação e supervisão dos órgãos das entidades envolvidas na integração do Ministério de Legalização de Empresas, políticas de diretrizes para a geração de emprego, renda e apoio ao trabalhador. Aqui já começa o quê, né? As atribuições antigas que eram do Ministério do Trabalho, né, Léo? Política, fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário e aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas, política salarial, formação e desenvolvimento profissional, segurança e saúde no trabalho, regulação profissional, né? Olha aí, né? Política e desenvolvimento da indústria, comércio e serviços, né? Bacana, né? Vem comigo. Nos conselhos de administração das pessoas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias e controladas das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto, sempre haverá um membro tal, né? Sem muitas importantes aqui, né? E agora? Agora a gente fala da estrutura, né? Estrutura básica do Ministério, ou seja, como é que vai ser a estrutura básica para organizar e fazer acontecer e dar conta de todos esses produtos, né? Aqui a gente fala o quê? Do segundo escalão, né? Então vai ter o quê? Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Secretaria Especial de Fazenda com até 4 secretarias, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil com até uma subsecretaria-geral, 5. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, até 2 secretarias, e Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, com até 3 secretarias, né? Tem mais, a estrutura é grande. Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento de Mercados, ok? Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Conselho Monetário Nacional, então está vinculado aonde? No Ministério da Economia. Conselho Nacional de Política Fazendária. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Olha aí, Conselho de Recursos, também faz parte agora do Ministério da Economia, né? Conselho Nacional de Seguros Privados. São todas entidades que nós iremos estudar no decorrer do curso, né? Então você tem que saber que todas essas unidades aqui estão vinculadas diretamente aonde? No Ministério da Economia. Fazem parte da administração pública direta, né? Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Privada Aberta e de Capitalização, ok. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Comitê Brasileiro de Nomenclatura, Comitê de Avaliação e Renegociação de Crédito Exterior, Conselho Nacional de Previdência Complementar, Câmara de Recursos da Previdência Complementar, Conselho Nacional da Previdência Social, Comissão de Financiamento Externos, olha o tamanho da estrutura, hein? Comissão Nacional de Cartografia, Comissão Nacional de Classificação, Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, Conselho Nacional do Trabalho, Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? São 2 grandes fontes aqui de financiamento que nós temos, principalmente na Caixa Econômica, né? Conselho de Recursos da Previdência Social e a Câmara de Comércio Exterior e até uma secretaria, né? Então são todos o quê? São todos itens aqui que fazem parte da estrutura, né? Ok. Professor, como é que chegou nisso aí? Através aqui, tá? Através aqui dessa, né, estrutura aqui, dessa transformação gigantesca que teve, que virou aí o Superministério da Economia, né? Ok. Professor, bacana, né? Então a gente está falando, né, dessa estrutura nova, que hoje o cara é o Ministério da Economia, né? Não sei até quando. Já começaram a mudar essa coisa aí, né? Professor, vamos lá. O que mais? Importante. Alterações da lei. Tá? Lá no artigo 63 dessa lei, alterou a lei 6.069, tá? De 95. Essa lei 9.069 é a lei que instituiu o quê? Ó, a lei do Plano Real. Aí, lei do Plano Real. Aí, né? Bacana. Artigo 8º, vem comigo, né? Vamos lá. O que fala aqui? Conselho, tá? Conselho
Monetário Nacional, tá? Vem comigo. O ministro do Estado de Economia, então qual que é a composição do Conselho Monetário Nacional, né? Então tá aqui, primeiro vai ser o ministro da Economia, aquele cara vai ser o presidente. Segundo assento, manteve a figura de 3 pessoas, né? Presidente do Banco Central do Brasil, que já era, né? Ok. E finalmente ele incluiu aqui, né? O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, né? Então, secretário de Fazenda, ó, Secretaria Especial de Fazenda, né? Aí, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, né? Olha o tamanho do cargo do cara aqui, né? Que esse cara aqui passa a ser o quê? O adjunto dele, né? Ficou meio capenga, você não acha, né, cara? Porque se já pensou, cara, você cria um conselho e nesse conselho você coloca um subordinado seu, 2, né? Tudo bem, o Banco Central é uma autarquia, né? Ela já até colocou lá no texto que ela vai ser independente, né? Então, severas críticas a este conselho, né? Vai ser um conselho referendador de quê? Das decisões aí do seu presidente, né? Porque todos esses caras aqui fazem parte da onde, né? Fazem parte aí já do Ministério da Economia, né? Ou ele devia abrir essa vaga aqui, né, para a sociedade, né, para representantes dos bancos, né, da sociedade civil, né, para ter uma composição melhor, né? Isso aqui ficou meio capenga esse conselho aí, né? Importante, como é que era antes? Olha só, né? Ó, o caput do artigo 8º, né? Aqui, o Conselho Monetário Nacional criado pela lei 4.595, 64, passa a ter os seguintes membros, ó. Antes era o da Fazenda, virou Economia, presidente, tá? Ó, o de Gestão, tá? O de Gestão, ministro de Gestão, e o presidente do Banco Central. Saiu de Gestão, entrou o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, né? Bacana? Fechou aí essa composição aqui, né? Vamos lá, outra alteração importante, né? O fim da ESAF, né? Olha aí, Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda fica incorporada à Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, né? Então, a ENAP, mais uma entidade aí, que faz parte do Ministério da Economia, e a ESAF, ela foi incorporada, né? A ESAF foi incorporada, né? Para quem não sabe, né? Aliás, quem não conhece as instalações da antiga ESAF, cara, rapaz, eu sei que eu já fiz curso lá, né? Quando eu comecei minha vida de gestor governamental no Estado, lá em 2003, né, eu fui trabalhar na Secretaria de Fazenda, né, aprendi muito lá com meus colegas, né, muito com o órgão, né, e eu tive a possibilidade de fazer alguns cursos específicos lá na ESAF, né. Rapaz, estrutura linda, gigante, né, ótima lá, cara, né, tudo bem, né, permanece, mas não sei, né, vai perder um pouco o foco, né. Vamos lá, o Bolsonaro também, né, ele tinha aí feito alterações no COAF, né? Tá? Então, o artigo 72 ele foi vetado, né? Por que ele foi vetado? Porque o Bolsonaro ele tinha a intenção clara, tá, de fazer o seguinte, né? De transferir o COAF, que é do Ministério da Fazenda, para o Moro, né? Que é do Ministério da Justiça, né? E o Congresso Nacional não autorizou isso. E esse foi um dos motivos até que atrasou bastante, né? Então ele retirou do Ministério da Economia, ele queria da Economia mandar lá para a Fazenda, né? Para a Justiça, né? E não fez, não conseguiu, o Congresso não aprovou. Aí ele chegou e vetou esse cara, né? Ele vetou esse cara aí, tá aí, né? Ele vetou. Só que o que aconteceu, né? A MP 886 de 2019, de 18/6, se você for olhar lá no começo, 2, 3 dias depois da publicação dessa lei, que quem publica a lei é o presidente da República, novamente o Poder Executivo insiste nesse assunto, né? COAF, né? E faz aqui uma medida provisória para alterar, né, a composição do COAF. Tá? Professor, você vai gravar essa aula? Não, eu vou aguardar a transformação dessa medida provisória, tá, em lei, porque se ela não for aprovada no prazo regulamentar, ela vai decair, ela vai cair, ela vai deixar de existir, não vai ter mais efeitos, né? Vamos esperar aí o que vai acontecer, né? Tá certo? Então, quero aproveitar aqui um momento para passar para vocês
que nós estamos passando no momento aí no Brasil com grandes alterações legislativas, de alterações de normas, né? Então, o aluno que vai estudar de conhecimentos bancários, siga sempre a minha orientação de seguir sempre lá estudar o quê? Sempre na fonte, né? Eu, como professor da área, eu que sou professor da área, estou sempre ligado nesse assunto. Eu tenho uma certa dificuldade de atualizar o conteúdo, porque o conteúdo é muito disperso, né? É muito conteúdo, muitos instrumentos normativos, mas eu vou estar, na medida do possível, sempre atualizando. Então, essa é a importância do aluno aí, estar sempre saber procurar a fonte, né? Então, vem comigo. O que trata a medida provisória 886, né? Olha só. Fica criado no âmbito do Ministério da Economia, aliás, já estava criado desde 98, né? Essa lei aqui, 9.613, é a lei o quê? Lei lá, é a lei que combate o quê? A lavagem de dinheiro, né? E um dos mecanismos para combater a lavagem de dinheiro é a atuação do COAF, né? Então vamos lá. Fica criado no âmbito do Ministério da Economia, antes era a Fazenda, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Ok, né? E agora, quem faz parte do COAF? Olha aí o tamanho do estudo do COAF, né? Vou pegar o canetão aqui. O COAF será composto por servidores públicos, olha aí. Então o cara tem que ser servidor, né? Olha aí. Com reputação ilibada, claro, né? Reconhecida a competência, designados em ato do ministro de Estado da Economia. Então, quem que vai definir a composição vai ser o quê? O ministro da Economia. Dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo, olha aí, pessoal efetivo. Aqui, ó, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, olha aí, certo? Superintendência de Seguros Privados, ok, privados do Ministério da Economia. 4, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia. 5, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Tá? 6, da Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, da ABIN, né? 7, do Ministério das Relações Exteriores, né? Do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ok, da Polícia Federal, ok, do Ministério das Relações Exteriores, né? Segurança Pública, né? Ok, né? Do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ok, né? 8, Ave Maria, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ok, né? 9, Superintendência Nacional de Previdência Complementar do Ministério da Economia e da Controladoria Geral da União, né? 10, 10 sujeitos, né? Indicados pelos respectivos ministros de Estado, né? 80% aqui do Ministério da Economia. O presidente do COAF será indicado pelo ministro do Estado de Economia, nomeado presidente da República, né? Então, o presidente aqui, o presidente da Economia, da Economia, né? Ele vai indicar o presidente do COAF. Então, essa aqui é a medida provisória, né? Então, ele tem efeito aí. Vamos aguardar aí o desenrolar do encaminhamento dessa medida provisória, tá? Então tá aí, passar para vocês essa atualização urgente aí. Na medida do possível, a gente vai estar incorporando esses conceitos nas nossas aulas aí o mais rápido possível. Bacana? Vem comigo, vamos lá, né? O ódio nunca desaparece enquanto pensamentos de mágoas forem alimentados na mente. Eles desaparecem tão logo esses pensamentos de mágoa forem esquecidos, né? Então é exatamente isso, né, cara? Então você quer o que? O ódio, né? Você foi vítima aí de uma injustiça, cara. Se você ficar remoendo isso, cara, você nunca vai passar. Vira a página, aprende com os erros aí, né, com as experiências negativas e bola pra frente. Bacana, pessoal? Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.